O Evangelho de hoje é de São Marcos, o capítulo 4, o versículo de 26 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como alguém que espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que poderemos comparar o reino de Deus? É como a parábola que usaremos para representá-la. O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeada na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Novamente entra a reflexão sobre o reino de Deus. O reino, nós sabemos que é muito comparado, para que as pessoas pudessem compreender, aos reinos deste mundo. A monarquia, o rei, os seus príncipes, as suas princesas e assim por diante. E veja que às vezes, no reino neste mundo, tudo é concentrado ao rei, à rainha, príncipes, monarquia, duquesas, ou seja, quem faz parte daquele grupo. Os outros são tratados como escravo e tem que trabalhar para sustentar este grupo. No reino de Deus é para todos. Não existe esse o maior ou menor, é para todos. Todos são acolhidos, todos são amados e queridos. E Jesus disse que o reino de Deus é como uma pequena semente que é plantada no coração, quando dia do batismo. E esta semente é plantada com todo o seu potencial de crescer. Algumas pessoas deixam essa semente produzir árvores grandes, veja como da mostarda, que até os pássaros do céu vêm fazer seus ninhos. Ou seja, o que é o ninho? A casa do pássaro, de reprodução. A confiança é tão grande que eles colocam a sua casa, a sua segurança nos galhos, ou seja, no reino de Deus. Outros não. Deixa a semente estragar, morrer, ou seja, fica lá no seu coração e não é plantada. Então, por isso, Jesus convoca-nos a deixar o reino crescer, a fazermos esta experiência do amor, da bondade, para que ele possa realmente fazer parte da nossa história. Hoje também nós celebramos na igreja um grande santo, São Tomás de Aquino, um homem que viveu a fé, que viveu o amor, um homem de uma inteligência ímpar. Tomás de Aquino deixou muitos livros escritos. Durante séculos, a teologia estava fundamentada em São Tomás de Aquino. A gente chama do tomismo, a experiência da fé. Quantos padres, bispos, até mesmo o Papa, toda a sua formação se deu como fundamento São Tomás de Aquino. Depois é claro que a teologia, ela se desenvolve, ela vai se abrindo a grandes teólogos, e aí então Tomás de Aquino é ainda hoje fundamento. Tomás de Aquino ainda é hoje na teologia um centro profundo de reflexão, ou seja, é praticamente, a gente pode dizer, uma fonte. Então, por isso, aquele que discutiu, que vivenciou em profundidade a sua fé, o testemunho do reino de Deus. Então, por isso, nesse dia, vamos pedir para que realmente nós possamos
deixar o reino crescer, como Tomás, na filosofia, nas reflexões, ele foi vivenciando profundamente quem é Deus, a teologia, o encanto com a palavra do Senhor e a sua vida totalmente dedicada ao Senhor e dedicada às pessoas. Por isso, muitas de suas pregações, da convivência com as pessoas, ele chegava em casa e transcrevia, refletia a sua teologia, ou seja, estudava, rezava, praticava a palavra e assim ele fazia esse dinamismo. Que São Tomás, então, nos ajude a viver a experiência de Deus, a experiência da fé. Muita paz para você.